Viva, está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é João Oliveira, do Secretariado do Comitê Central do Partido Comunista Português, ex-líder parlamentar, a quem agradeço desde já ter aceitado o convite para esta entrevista. Sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público Maria Lopes. Bem-vindo. Podemos dizer que João Oliveira não tem o perfil considerado certo para ser líder do PCP e que por isso nunca poderia ser indicado para secretário-geral do Partido Comunista Português? Bem, em primeiro lugar, olá às duas e aos nossos ouvintes. Isso são palavras que eu julgo que eu próprio já tinha dito, portanto já não será a primeira vez que elas são ditas, né? Portanto acho que é uma constatação óbvia. Qual é que é o perfil certo? É um perfil que corresponde a um conjunto de características que eu manifestamente acho que não tenho e, portanto, isso é um problema já ultrapassado. Mas o que é que lhe falta, exatamente? Eu percebia essa insistência quando ela tinha um enquadramento que era ainda assim induzido pela discussão e pela especulação que ia sendo feita Jerónimo de Sousa sobre essas o seu nome, questões. não é? Pronto, vamos lá ver, cada um é livre de dar a sua opinião e ter a sua opinião. A opinião que sempre fui dando era essa. Mas eu compreendia que esse aspecto ainda fosse objeto de alguma especulação a uma determinada altura. Hoje acho que isso é uma coisa completamente ultrapassada e já não tem qualquer tipo já não dá margem de especulação, portanto está resolvido. E o perfil que o PCP descreve de Paulo Raimundo como sendo o operário, o que há nisso o perfil ideal para ser um secretário-geral do PCP? Bem, vamos lá ver. Esta discussão que fizemos em função da necessidade de substituição do Jerónimo que o próprio colocou, envolveu a consideração de um conjunto de elementos que apontaram para a solução do Paulo Raimundo por um conjunto de características e um conjunto de critérios. A sua origem, o percurso de vida que tem, as capacidades políticas, a experiência que foi acumulando ao longo dos anos em áreas muito diversas e em responsabilidades muito diferentes e naturalmente também a sua capacidade política e as qualidades humanas que tem. E portanto, digamos assim, que olhando para esse conjunto de critérios, pareceu-nos que essa era de facto a solução correta e a solução adequada e, portanto, confrontados com esta necessidade de substituição do Jerónimo, encontramos a solução. E eu acho que há um elemento que é muito relevante nesta questão, que é a unidade e a coesão com que nós fomos capazes de fazer esta discussão e com que fomos capazes de chegar a esta solução. E o facto de praticamente toda a gente ter sido apanhada de surpresa, eu acho que é reveladora disso. Não fui apanhado de surpresa. Era uma das pessoas que eu tinha identificado como correspondendo a esses critérios. E portanto eu acho que felizmente não era o único, havia outras soluções, tínhamos mais quadros no partido que tivessem condições de assumir essas responsabilidades, mas era uma das pessoas que eu identificava com essas condições e portanto acho que a solução é de facto uma solução acertada. Mas acho que a unidade e a coesão com que nós fomos capazes de fazer esta discussão, de chegar a esta solução, acho que é um elemento valiosíssimo, porque houvesse alguma discordância, houvesse alguma objeção, quer em relação à forma como a discussão foi feita, quer em relação às discussões que foram feitas. Houve alguma discordância. O próprio Jerónimo de Sousa disse que a escolha não tinha sido por unanimidade, quando disse que também tinha havido essa surpresa no seio do próprio Comitê Central. Aquilo que se foi percebendo ao longo dos últimos dias é que todo esse secretismo do processo de escolha, houve até um certo desconforto em algumas pessoas do partido. Não se arrisca a criar aqui alguns anticorpos em relação ao novo secretário-geral? Olha, pelo processo de escolha que foi tão de surpresa. Deixe-me clarificar, na medida em que é possível clarificar isso, antes de responder à sua pergunta diretamente. Eu acho que não há propriamente uma discordância. Acho que não há propriamente uma discordância. O facto de haver outras opiniões relativamente a outras soluções não significa uma discordância. Aliás, eu acho que o resultado até daquilo que é a ponderação das várias opiniões que foram dadas e das várias soluções que foram apontadas acaba por concluir-se naquela referência que o meu camarada Jerónimo de Sousa inclusivamente fez alusão a ela, de uma convergência ampla em torno desta solução e, portanto, um acordo geral em relação a esta solução. Mesmo quem achava que havia outras soluções esteve de acordo com esta proposta. Quando se faz uma referência à surpresa, não é tanto a surpresa no sentido da discordância, até é mais a surpresa no sentido de
eventualmente alguém não se ter lembrado dessa hipótese à partida, mas colocando essa hipótese, as pessoas, mesmo com alguma surpresa, acaba por haver um acordo geral e o ambiente é de facto esse. E eu insisto muito nisso, quer dizer, se houvesse de facto alguma discordância ou alguma objeção, que era a forma como o processo foi sendo conduzido, quer em relação à solução que foi apontada, certamente tinha havido algum burburinho público em relação a isso, certamente teria havido alguma fuga de informação ou alguma coisa desse tipo, e não houve, e de facto eu acho que isso é revelador, não apenas das condições com que nós conseguimos fazer essa discussão serena e reservada, com a reserva que ela naturalmente implica. Nem consigo dizer ao certo, mas foram alguns meses, já não tenho memória exatamente qual foi o dia em que essa questão foi colocada. Do 100º aniversário. Sim, tenho ideia que foi já depois do comício, não consigo já precisar exatamente a altura em que foi. Agora, há de facto uma concordância geral com esta solução que é apontada. Em relação à questão que estava a colocar expressamente, o Paulo Raimundo será sendo eleito no próximo sábado, será eleito nas mesmas condições em que foram todos os outros secretários-gerais do PCP, numa reunião do Comitê Central. Nestes 101 anos, foi sempre o Comitê Central que elegeu o secretário-geral. E essa circunstância manter-se-á também com o Paulo Raimundo, com uma diferença que nem sequer também é uma coisa inédita, de não ser a coincidir com um congresso. Já houve outros momentos da nossa história em que essa eleição foi feita também não coincidindo com congressos. Não estou a querer fazer comparações com a situação que se vivia em 1961 com aquela que estamos a viver hoje. Naturalmente as condições são muito diferentes, mas também até desse ponto de vista não é propriamente uma circunstância inédita. Agora, eu acho que a unidade e a coesão que se verificou ao nível da direção do partido em relação a esta solução, e também acrescentando a isso aquilo que tem sido a opinião generalizada que já depois do anúncio público que foi feito no sábado passado se tem verificado, eu diria que a solução que encontramos para esta questão é uma solução que também ela própria contribui para a unidade e para a coesão do partido e para que nós possamos também cumprir os objetivos que temos com a realização da nossa Conferência Nacional de reforço do partido, de reforço da sua capacidade de intervenção e de criação de condições para o alargamento da sua influência política e social. Jerónimo de Sousa dizia na conferência de imprensa que Paulo Raimundo vai ter ajuda do partido. A minha pergunta é se há uma figura que no partido já existiu em tempos, de secretário-geral adjunto. Pode haver essa figura a partir de agora também para dar uma ajuda a Paulo Raimundo? Não estou a ver que haja necessidade disso. Ou seja, a circunstância em que o meu camarada Carlos Carvalhas assumiu essa responsabilidade de secretário-geral. Em 1990, creio. Exatamente, 2 anos antes de ter assumido a responsabilidade de secretário-geral, as circunstâncias em que isso aconteceu foram circunstâncias muito próprias daquele momento e daquelas necessidades e das necessidades que havia do ponto de vista de direção. Eu não vejo que haja verdadeiramente necessidade de uma solução desse tipo. Todos no partido têm salientado a capacidade de diálogo dentro do próprio partido por parte de Paulo Raimundo e capaz de fazer pontes. Pode ser ele o protagonista de um novo futuro diálogo a prazo com o Partido Socialista, encetando um novo diálogo à esquerda? Esta pode ser a pessoa certa? Ou está a léguas daquilo que foi Jerónimo de Sousa? Ou das necessidades que neste tempo existem para o partido? Bem, repare uma coisa, as circunstâncias em que nós estamos hoje são completamente diferentes das de 2015. Nós não estamos hoje propriamente perante uma circunstância... Mas há de haver eleições mais à frente, outra vez. É um facto. Eu estou a dar esta resposta em função daquilo que são as necessidades imediatas que estão identificadas. Para 2026, em que o eleitorado já esteja cansado de uma maioria absoluta, mas que ainda assim não confie o suficiente na direita e que voltemos a ter uma organização no Parlamento próxima daquela que houve em 2019, ou até em 2015, e depois também relativamente próxima em 2019. Portanto, não estamos a olhar para um cenário atual, estamos a olhar 4 anos. Então deixe-me tentar dar uma resposta na queimando de etapas. Confrontados como estamos agora, com uma maioria absoluta do PS e com uma política do PS que está a criar dificuldades enormíssimas
a um conjunto muito significativo do povo português, eu diria que a primeira exigência que está colocada é essa capacidade de diálogo e essa capacidade de estabelecer pontos com outras pessoas, que não sendo militantes do PCP, nem eventualmente nem sequer subscrevendo o nosso programa político e o nosso projeto político, são pessoas cujas preocupações, cujos anseios são convergentes com aqueles que temos e com os quais é preciso estabelecer diálogo e é preciso estabelecer pontos de encontro para que haja um alargamento, digamos assim, de uma frente social de luta que exija uma outra política e que exija outro tipo de soluções para os problemas, ou melhor, que exija soluções para os problemas a que o PS não dá a solução. E eu diria que esse é talvez o primeiro desafio, o primeiro teste do ponto de vista da capacidade de diálogo, de alargamento, de ultrapassagem das nossas próprias fronteiras. Diálogo para com conseguirmos, quem? Com que forças? com setores muito diferenciados, com camadas e setores da nossa sociedade muito diferenciados. Eu diria com algumas camadas cuja situação, cuja agudização da situação está particularmente à vista. Quando nós falamos dos pequenos e médios empresários, dos agricultores, dos pescadores, quando falamos dos setores como os dos reformados, os da juventude, nós encontramos, inclusivamente, de intelectuais e quadros técnicos que estão inclusivamente também a ver de forma muito acelerada degradar-se as suas condições de vida. Nós temos pela frente camadas e setores da nossa sociedade que estão a ser particularmente penalizadas por esta política do PS, para lá naturalmente. E que provavelmente não votaram no Partido Comunista Português mais recentemente. E que neste momento, e mesmo nestas circunstâncias, mesmo que tenham votado, nestas circunstâncias precisam de ser despertados para a necessidade de intervenção política, não apenas para travar esta política que o PS está a fazer, mas sobretudo para contribuir para a construção das soluções. E reconquistar eleitoral também. Naturalmente o elemento eleitoral é sempre um elemento que tem que ser ponderado, mas eu diria que não é em função dele que nós temos que... Aliás, isso conduziria à circunstância de estarmos a intervir apenas com a perspectiva daquilo que pode vir a acontecer em 2026. Ora, é agora que as questões têm que ser tratadas e que essas batalhas têm que ser travadas. Aquilo que disse, na verdade, é preparar o terreno eleitoral para 2026. Vamos ver. Por isso é que eu estava a dizer há bocado, ia tentar responder à sua pergunta sem queimar etapas. No imediato nós temos estas exigências que estão colocadas. Aliás, o conteúdo da nossa conferência aponta precisamente isso, em relação a questões concretas e outras mais alargadas. Quando estamos a falar do aumento dos salários, do aumento das pensões, da resolução e da resposta aos problemas da juventude, da questão da qualificação dos serviços públicos, dos direitos dos pais e das crianças, nós estamos a tratar de aspectos concretos relativamente aos quais há não apenas identificação de problemas, mas de linhas de solução. E eu diria que o primeiro desafio é essa capacidade de diálogo que está colocada, não apenas ao secretário-geral do PCP, mas ao PCP no seu conjunto, é a necessidade de encontrar pontes para todos aqueles que, não sendo do partido e não tendo qualquer tipo de ligação, do PCP. Não, e mesmo aqueles que nunca tenham sido amigos do PCP e que nós precisamos trazer para o nosso lado, né, nestas lutas, e são muitos, né, e eu diria que são até muitos mais do que aqueles que eventualmente alguns podiam estar à espera. Particularmente do ponto de vista das desilusões com aquilo que são as opções do PS, há, digamos assim, muitos desiludidos do PS que naturalmente nos últimos tempos têm percebido que percebem agora que nós tínhamos razão naquilo que dizíamos em outubro de 2021. Mas a todos esses, a perspectiva que nós temos que lhe dar é do caminho que é preciso fazer para encontrar solução para esses problemas. E, portanto, isso não se faz sem diálogo, sem ouvir opiniões diferentes das nossas, sem integrar digamos assim, num conjunto, numa síntese relativamente ao caminho que é preciso fazer, opiniões também que são diferentes das nossas e, portanto, eu diria que esse trabalho é necessário. Bem, e isso coloca-se do ponto de vista político mais geral, do ponto de vista da intervenção política mais diária e coloca-se também do ponto de vista político mais geral. E, portanto, eu diria que as circunstâncias de hoje são muito diferentes daquelas que existiam em 2015. Há um elemento comum, digamos assim, que tem que estar colocado como objetivo. É que tem que haver uma alteração da correlação de forças que seja efetivamente mais favorável aos trabalhadores e ao povo. Manifestamente, a última alteração da correlação de forças que existiu com a maioria absoluta do PS foi, já está a revelar, muitíssimo prejudicial aos interesses dos trabalhadores e do povo e, portanto, naturalmente, em futuras batalhas eleitorais, esse objetivo de alteração da correlação de forças num sentido que seja mais favorável àquilo que são as aspirações e os anseios dos trabalhadores e do nosso povo, tem que ser um objetivo que está colocado e temos que voltar, naturalmente, a ter um trabalho de alargamento do contacto, da influência junto de outros, ultrapassando as nossas fronteiras. E o facto de Paulo Raimundo não estar no Parlamento prejudica essa atuação enquanto secretário-geral? É uma dificuldade acrescida para se tornar conhecido, até mesmo para muitos militantes?
E para fazer passar essa mensagem? É uma circunstância diferente. Eu não sei se será exatamente uma dificuldade, porque eu acho que ela pode ser ultrapassada com... Ou seja, acho que essa alteração de circunstâncias pode ser compensada de outras formas e, portanto, pode ser uma dificuldade ultrapassada com alguma facilidade. Introduz naturalmente alguma alteração, particularmente em momentos mais relevantes da discussão política na Assembleia da República, sei lá, na discussão do Orçamento do Estado. O meu camarada Jerónimo de Sousa interveio no Orçamento do Estado, no encerramento do debate da generalidade. Debates de topo com o Primeiro-Ministro. Intervém por hábito nos debates com o Primeiro-Ministro, notando o Secretário-Geral da Assembleia da República. Isso não é possível. Eu não me parece que essa alteração constitua propriamente uma dificuldade do ponto de vista da afirmação do Secretário-Geral e da sua... Do espaço que naturalmente tem que ser criado para que a sua intervenção possa ser tida como referência para os portugueses. Até porque o Parlamento, neste momento, perdeu a centralidade com a maioria absoluta do Partido Socialista. Se há uma jornalista que o diz, é uma constatação certamente ainda mais acertada. Porque essa perspectiva vista de fora ainda é certamente mais como é que é dizer, mais rigorosa, né? Porque às vezes quem está metido dentro das coisas não tem tanto essa percepção. Mas eu julgo que isso é uma evidência. A partir do momento em que há uma maioria absoluta e que, por um lado, o trabalho de fiscalização na Assembleia da República fica comprometido com o rolo compressor da maioria absoluta. E, por outro lado, não há nada que a maioria absoluta faça na Assembleia da República que não seja com a chancela do Governo. Naturalmente, o centro da atenção desloca-se novamente para a rua. Para São Bento. Não, eu diria para São Bento, para o outro lado de São Bento, que é a residência oficial do Primeiro-Ministro. Portanto, desloca-se para o Governo, porque, na prática, é do Governo que resultam as decisões que são... Mas para o Partido Comunista Português, a centralidade desloca-se para a rua e para a luta social, para... Ela não se desloca porque nunca deixou de estar lá. Ou seja, a intervenção diária, a intervenção social e a intervenção, e digamos assim, a luta, quer dos trabalhadores, quer das populações, nunca deixou de ser o elemento central. Nunca deixou de ser o elemento central e nunca deixou de ser aquele elemento que, na verdade, determina o andamento que as coisas podem ter. Aliás, nós chamámos a atenção várias vezes... Agora com mais palco mesmo, com um palco diferente. Eu acho que há ainda algum acerto que é preciso fazer na apreciação desses aspectos. Porquê? Nós tivemos, durante muito tempo, e de forma muito agressiva, diria eu, naquele período dos PECs do governo do PS Sócrates e no período da Troika, já com o governo PSD e CDS, nós tivemos uma ação governativa muito agressiva relativamente ao ataque aos direitos, às condições de vida dos portugueses e aos direitos dos trabalhadores e das populações e inclusivamente daqueles mais fragilizados. E aí as manifestações e as greves foram até dentro do próprio Parlamento, nas galerias. Isso conduziu a que a luta fosse desenvolvida com determinadas características em determinadas condições. Ou seja, se todos os setores da sociedade estão a levar pancada do governo na mesma altura, é natural que todos os setores da sociedade tendam a encontrar mais facilmente o denominador comum que os pode juntar e que a luta assuma uma dimensão de uma luta contra o governo, contra a política do governo, com grandes ações de convergência, com grandes manifestações nacionais, portanto, com uma configuração das ações de luta. Aquilo que é necessário neste momento é uma coisa parecida, de contestação igual ou semelhante ao que existiu nesse período. Repare uma coisa, mas deixe-me passar aqui pelo ponto intermédio, porque isso é um elemento relevante. Disse-se assim, nos últimos 6 anos, como o PCP tinha uma palavra a dizer nas decisões que eram tomadas, deixou de haver luta, deixou de haver contestação, deixou de haver reivindicações e manifestações. Não, a luta continuou a ser desenvolvida em função das necessidades que existiam. Qual é a diferença? É que as decisões que estavam a ser tomadas, já não tanto pelo Governo, mas pela Assembleia da República, como iam, em parte, ao encontro daquilo que eram as aspirações e as reivindicações, naturalmente as exigências que estavam colocadas do ponto de vista do desenvolvimento da luta não eram sentidas da mesma maneira. Não quer dizer que elas não tivessem que ser mais projetadas e mais dinamizadas. Não eram sentidas da mesma maneira e, sobretudo, não se colocavam já na configuração de lutas contra a política do governo e contra as decisões da Assembleia da República, mas mais a partir do desenvolvimento das lutas nas empresas e nos locais de trabalho. Aliás, entre 2015 e 2019... nós tivemos provavelmente um dos momentos mais altos desde o 25 de Abril em termos de ações de luta dos trabalhadores nas suas empresas, nos locais de trabalho. Paulo, que era naturalmente diferente? a Assembleia da República, porque a Assembleia da República não decide do horário de trabalho na empresa A ou do salário na empresa B. E, portanto, havendo essa circunstância, a luta assumiu outro tipo de configuração. A partir do momento em que nós estamos agora confrontados
com uma ação do governo que está manifestamente a contribuir para a degradação das condições de vida, para a agudização até da situação económica e social de forma mais geral, já começamos a encontrar outro tipo de expressão e outro tipo de exigências que não são coisas que são decididas pelo PCP ou determinadas pelo PCP. São coisas que são resultado da realidade concreta. Quer dizer, se o governo... E essa contestação agora tem que levar ali um acerto e perceber até que ponto é que é necessário mais ou menos contestação. Não, ou seja, isto, quer dizer, a configuração há de ser aquela que os trabalhadores, no caso das reivindicações dos trabalhadores, ou as populações, nos casos em que estamos a tratar de reivindicações das populações, seja em relação às questões da saúde, seja em relação às questões da educação ou outras, a configuração e as formas que a luta vai assumir, naturalmente, dependem das decisões que cada um tomar do ponto de vista daquilo que identifica que é mais necessário e mais útil aos seus objetivos. Agora, por um lado, a luta nunca desapareceu, nem deixou de estar presente, nem nunca deixou de ser verdadeiramente o motor de alguns avanços que foram conseguidos. E deixa-me apenas utilizar este exemplo, porque é talvez uma das coisas hoje com grande atualidade, e já na altura era também. Hoje, os reformados estão confrontados com uma circunstância em que o governo aumenta as pensões, mas as pessoas vivem pior. Porquê? Porque os aumentos das pensões que o governo está a querer fazer são comidos pela inflação e ficam muito aquém daquilo que é a inflação. Ou seja, havendo aumentos das pensões, as pessoas perdem poder de compra. Ora, isto é um contraste absoluto com aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos. E aconteceu nos últimos 5 anos porquê? Por vontade do PS, isto tinha acontecido também nos últimos 5 anos. Porque em 2016 o PS também não quis aumentar as pensões. O que é que levou o PS a fazer aumentos das pensões em 2017, 18, 19, 20, 21? Foi o facto de, primeiro, o PCP não ter desistido da insistência nessa proposta e, segundo, ter havido, em 2016, uma movimentação muito significativa dos reformados e dos pensionistas a dizer, não, estes aumentos que a lei prevê não chegam, tem que haver aumentos que dêem outro tipo de resposta às necessidades dos reformados. Como a que temos agora, portanto, não é? Pronto, mas eu estava a puxar por este elemento agora porque tem que ser diferente. Eu estava a puxar por este elemento porque esse exemplo é um exemplo não apenas de que, em muitas circunstâncias, foi a luta que empurrou as decisões políticas que foram tomadas, porque por vontade do PS, as propostas do PCP nunca teriam sido aprovadas, se não fosse esse elemento de pressão política criado pela movimentação social e pelo desenvolvimento da luta, e por outro lado, porque esse exemplo mostra também como há determinadas circunstâncias em que há de facto a capacidade de mobilização de determinados setores na luta pelos seus direitos e na luta em torno das suas reivindicações, que se conseguem de facto criar condições para que as coisas se desenvolvam com uma configuração que é adequada às circunstâncias que em cada momento e existem. Esta assumida aposta na contestação de rua, como há pouco estava a dizer, não arrisca ser vista como reconhecer que a ação da CGTP não está a ser assim tão combativa ou não está a ser tão expressiva como foi há uns anos? Bem, precisa de uma ajudinha à CGTP? Não há propriamente a identificação de uma aposta. A identificação é de uma necessidade. Ou seja, nós verificamos um grande descontentamento e uma grande indignação das pessoas com aquilo que vai acontecendo. Sobretudo uma grande indignação com os contrastes que vão tendo todos os dias pela frente. Né? As pessoas veem os preços dos combustíveis a aumentar, as petrolíferas a ganharem milhares de milhões de euros de lucros, a mais do que tinham ganho nos outros anos e em níveis absolutamente escandalosos. As pessoas veem os aumentos dos preços dos bens alimentares, veem os aumentos dos preços dos bens da sua vida corrente e, ao mesmo tempo, veem os aumentos dos lucros das empresas da distribuição. Ou seja, há aqui uma situação de desigualdades e de injustiças que, naturalmente, gera indignação, gera descontentamento e gera indignação. A questão da luta não é propriamente a questão de haver uma aposta da luta ou de haver uma aposta da luta na rua. É de uma necessidade. Quer dizer, se as pessoas estão descontentes e estão indignadas, é preciso dar uma expressão a essa indignação para que essa indignação se transforme em elemento de pressão política para que alguma coisa mude. Mas há também uma necessidade do PCP, porque uma vez que a sua voz na Assembleia da República não faz a diferença, então tem que procurar um terreno onde ela faça. Bem, e onde faz é na rua, de facto. Isso teria que conduzir à ideia de que, noutras circunstâncias, a gente teria arrumado as botas em relação a esta questão. E isso não é exatamente assim. Portanto, é exatamente ao contrário. Nós nunca deixámos de ter a intervenção que temos do ponto de vista da intervenção direta e da ligação direta aos problemas dos trabalhadores e do povo, e nunca deixámos de fazer essa articulação entre esses dois elementos que são essenciais. Nós estamos agora a apresentar propostas no Orçamento do Estado sobre as questões da habitação, sobre os problemas da saúde, sobre as questões dos salários, das carreiras, dos serviços públicos. Nunca deixámos, por apresentarmos essas propostas na Assembleia da República, nunca chegámos à conclusão, está resolvido a questão, está resolvido o nosso trabalho, não precisamos de agora tratar de mais nada. Não, continuamos todos os dias nos locais de trabalho a acompanhar os problemas dos trabalhadores, dos utentes dos serviços públicos, das populações. E é nessa articulação entre essas duas dimensões que a nossa intervenção tem que ser assumida. Não é só a do PCP. Naturalmente, há organizações sociais,
com a sua expressão, com a sua natureza. Há organizações de massas em diferentes áreas e com diferentes dimensões de intervenção que assumam também esse papel. Mas e os sindicatos são uma dessa tipologia de organizações de massas que, naturalmente, competindo-lhe a intervenção em torno das reivindicações concretas que os trabalhadores colocam todos os dias a partir da sua realidade, tem um espaço de intervenção que não se sobrepõe, nem se substitui ao espaço de intervenção do PCP, mas que se articula com a nossa intervenção. E desse ponto de vista, mas eu queria também chamar a atenção disto. A CGTP, naturalmente, como central sindical de classe que é, tem uma determinada visão da forma como os problemas dos trabalhadores devem ser resolvidos e do caminho que é preciso fazer até chegar a essa solução. Essa intervenção da CGTP não se substitui à nossa, nem se sobrepõe à nossa. Agora, há uma articulação, naturalmente. A nossa intervenção do ponto de vista político, o PCP não é um sindicato. O PCP é um partido político, com um projeto para a sociedade portuguesa, com um programa político, com uma visão global de resposta aos problemas nacionais e com soluções para os problemas nacionais. Os sindicatos têm uma natureza de intervenção e um tipo de intervenção diferente. Aquilo que nós dizemos é que tem que ser no desenvolvimento da luta e na conjugação dos vários fatores que contribuem ou que podem contribuir para que essa luta seja bem sucedida, que tem que se encontrar o caminho para a resposta às dificuldades que nós estamos a atravessar. Mas os sindicatos têm vindo a perder força para além de trabalhadores sindicalizados. Como é que se pode dar a volta a isto, tendo em conta até os movimentos inorgânicos e sindicatos paralelos que estão agora a nascer, nomeadamente este que agora foi lançado pelo Chega, o Solidariedade. Para a terceira vez foi lançado. Bem, vamos ver uma coisa. Eu não tenho noção exata daquilo que tem sido a evolução do ponto de vista do nível de sindicalizações. Não consigo dar resposta a essa questão, porque não sei, objetivamente não sei quais são os dados relativamente às flutuações da sindicalização. Agora, há uma realidade que eu julgo que é uma preocupação evidente. Aliás, ela também está retratada no nosso projeto de resolução da Conferência Nacional, que tem que ver com o quê? Com dificuldades que vão sendo todos os dias criadas, a que os trabalhadores se organizem nos seus sindicatos e que, por via dos seus sindicatos, intervenham em defesa dos seus interesses. Quando a precariedade se multiplica como se tem multiplicado e quando atinge milhões de trabalhadores como atinge já hoje em Portugal, quando a desregulação dos horários de trabalho, quando a pressão nos locais de trabalho, a pressão individual para que os trabalhadores não exerçam os seus direitos e até pressões que vão às vezes no sentido do condicionamento da ação sindical e da liberdade da ação sindical, quando tudo isso existe, eu diria que o quadro de intervenção não é propriamente um quadro muito favorável à sindicalização. Ainda assim, e dando resposta também a essas dificuldades, eu julgo que do ponto de vista da intervenção sindical tem havido ainda assim, pelo menos com uma perspectiva de intervenção sindical que seja verdadeiramente com o objetivo de defender os interesses dos trabalhadores e não propriamente de dar cobertura em nome dos trabalhadores a soluções do patronato. Eu acho que desse ponto de vista tem havido medidas muito importantes e muito relevantes em algumas circunstâncias, travando medidas de discricionariedade, de liquidação, tentativa de liquidação dos direitos dos trabalhadores e, portanto, desse ponto de vista, naturalmente, os sindicatos têm dado a resposta que lhes cabe e a resposta nas condições que têm pela frente, até superando muitas das dificuldades. Mas eu insisto neste aspecto. A intervenção dos sindicatos e a intervenção do PCP nem se podem substituir uma à outra, nem se sobrepõem uma à outra. São intervenções em planos diferentes que são convergentes, naturalmente, em função da solução da exigência e da solução para os problemas que as pessoas sentem. Essa intervenção e o que tem que mudar ou ser reforçado na intervenção. Falemos do caderno de encargos da resolução da Conferência Nacional, que é extenso. Olhando para uma lista tão grande de tomar iniciativa, reforçar, desenvolver ligação, etc. Há aqui, de facto, muita coisa para fazer, que até parece que o PCP tem feito tudo mal ultimamente. Bem, eu espero que a interpretação não seja essa. Espero que a interpretação deste caderno de encargos que nós temos neste projeto de resolução da nossa conferência não seja essa, porque verdadeiramente aquilo que aqui está podia ser acrescentado muito mais coisas. Eu diria assim, nós temos um ponto de partida para esta Conferência Nacional, que é a avaliação que fizemos da situação do país e da resposta aos problemas do país que identificámos no último Congresso em 2020. É esse o nosso ponto de partida.
o texto da Conferência e o projeto de resolução da Conferência não substitui as conclusões do nosso último Congresso. O nosso último Congresso definiu linhas de orientação e inclusivamente linhas de ação, do ponto de vista das prioridades. O que é que nós constatamos? É que houve desenvolvimentos na situação nacional e internacional de tal rapidez e de tal, digamos assim, de tal aprofundamento, em alguns casos, de linhas que até já estavam identificadas mais atrás, mas que se aceleraram, que isto coloca de facto a necessidade de fazer uma reflexão sobre o que é verdadeiramente prioritário e em que sentido é que têm que ser canalizadas as nossas forças e os meios que temos à nossa disposição para dar resposta a essas questões que são prioritárias. Eu diria que este conjunto de elementos que estão aqui no ponto 5 do nosso projeto de resolução são, na prática, uma síntese, porque a estes podiam-se acrescentar muitos outros, mas são uma síntese daqueles que nos pareceram mais prioritários em 3 dimensões. Por um lado, da necessidade de tomar a iniciativa em relação a problemas concretos que, tendo sido já identificados em dezembro de 2020 como problemas que precisavam de solução, assumiram de facto uma urgência, assumiu uma maior urgência a intervenção em relação a eles, as questões dos salários, das pensões, os problemas da habitação, das defesas dos direitos das crianças e dos pais, as questões relacionadas com a valorização dos serviços públicos, da produção nacional, da resposta, por exemplo, no plano social, às situações de desproteção social que se vão agudizando. Eu diria que estes aspectos são aspectos que já estavam identificados mais atrás, mas que neste momento assumem uma prioridade acrescida. Naturalmente há depois outras dimensões. A dimensão do reforço do partido, porque nós naturalmente, para podermos levar a cabo, como a Maria do Céu lhe chamou, este caderno de encargos, para podermos cumprir este caderno de encargos, precisamos, em andamento e simultaneamente, reforçar a nossa capacidade de intervenção e a nossa capacidade de organização. E precisamos também de considerar aquilo que é um quadro de exigências que hoje estão colocadas, que, assumindo hoje uma dimensão que se calhar há 2 anos não assumiam, exige também outro tipo de intervenção, nomeadamente em relação ao trabalho com democratas e patriotas, aquele trabalho de diálogo e de articulação com outros para lá das fronteiras do nosso partido, que nós precisamos trazer para a defesa, para lutas que são comuns. Olha, dou-lhe o exemplo de um dos aspectos que aqui temos tratado, relacionado com a defesa do regime democrático e com a defesa da Constituição e com a exigência do cumprimento da Constituição, que é talvez um dos elementos que, de forma mais evidente, hoje se revelam como necessários em termos de prioridade da nossa ação e da nossa intervenção, e no âmbito do qual nós precisamos de alargar os nossos contactos e de trazer para o nosso lado muitas outras pessoas que, não sendo do PCP, nem tendo nenhuma ligação connosco, estão preocupadas com a defesa do regime democrático, têm até, em alguns casos, intervenção diária em torno destas questões e que nós precisamos de juntar e precisamos com os quais nós precisamos trabalhar num quadro de unidade em função desses objetivos comuns. Qual é que é de todo esse conjunto, qual é que diria que é o maior desafio interno para o novo líder do PCP e qual é que é o maior desafio externo? Bem, isso é difícil. Tendo em conta interno e externo, isso é muito o partido difícil e não as fronteiras do país, não é? Eu diria que isso é muito difícil. É muito difícil de... É muito difícil de... Eu talvez... Um desafio eleitoral, por exemplo? Eu talvez dissesse... Não, eu talvez, do ponto de vista do desafio interno, eu acho que talvez o secretário-geral, pelas responsabilidades que tem no quadro do trabalho coletivo do partido, talvez um dos principais desafios que lhe esteja colocado é o de contribuir para a compreensão de todo o coletivo partidário daquilo que verdadeiramente significam estes eixos de intervenção que nós temos identificados neste ponto 5 do nosso projeto de resolução. Porque ao longo do processo de preparação da Conferência Nacional e ao longo das muitas reuniões que foram sendo feitas de discussão deste projeto de resolução, naturalmente há uma tendência para que, em função dos problemas que cada um mais sente, haver uma maior concentração de atenção nesses aspectos do que noutros. Mas há verdadeiramente uma noção de conjunto que eu julgo que é preciso dar, e desse ponto de vista o Secretário-Geral tem condições e tem possibilidades de dar um contributo, digamos assim, mais relevante para que isso aconteça, mas há necessidade de dar uma noção de conjunto a todo o coletivo partidário de que isto que aqui temos, primeiro que tudo, não é uma lista para ficar no papel, para ficarmos muito contentes com o resultado da conferência e depois arrumar numa gaveta. É mesmo um conjunto de linhas de ação e de prioridades para levar à prática. E em segundo, que tudo isto é de facto está colocado como um conjunto colocado ao coletivo partidário para a sua concretização. E sem concretizar isso, o partido não voltará a ter uma representação digna,
pelo menos com mais de uma dezena de deputados na Assembleia da República? Bem, eu diria que a dignidade da nossa representação mede-se pelo trabalho que fazemos e não tanto pelo número de deputados que Ou temos. pelo peso que têm nas decisões? Mas eu diria que nada disto está pensado em função de resultados eleitorais ou da obtenção de não valoriza a presença do partido no Parlamento? Pelo contrário, valorizo muito. Não é neste momento, mais tarde, por exemplo, se o Partido Comunista Português não conseguir eleger deputados, olha, isso não vai ser um problema nas próximas legislativas? Eu diria até a partir da realidade atual o seguinte: a redução do número de deputados que temos na Assembleia da República significa uma diminuição da nossa capacidade de intervir na Assembleia da República, mas significa objetivamente um prejuízo para os trabalhadores portugueses relativamente às condições que há na Assembleia da República para que tenham os seus interesses e os seus direitos defendidos. E, portanto, eu diria que, na mesma medida, o reforço eleitoral do PCP e da CDU e um reforço da representação na Assembleia da República, eu diria, na representação institucional em geral, quer na Assembleia da República, quer nas autarquias locais, quer no Parlamento Europeu, eu diria que um reforço da representação institucional do PCP e da CDU significa melhores condições para que esses interesses e aspirações dos trabalhadores e do povo possam ser defendidos. Agora, não é em função desses objetivos que nós definimos o que aqui está. Tudo isto que aqui está tem como objetivo dar resposta aos problemas nacionais, naturalmente criar condições para o alargamento da influência política e social do PCP, incluindo da influência eleitoral, mas esse não é o objetivo em torno do qual tudo é definido. Diga-me uma coisa, com Paulo Raimundo, as perdas eleitorais do Partido Comunista Português nos últimos anos podem ser atenuadas, diluídas? É a pessoa certa para fazer o partido subir em termos eleitorais? Bem, eu acho que manifestamente isso não é uma questão que dependa do secretário-geral. Não é uma questão que dependa do secretário-geral e, em alguns casos, até não depende apenas da nossa intervenção e da nossa... Quer dizer, há múltiplos fatores que influenciam as opções de voto que vão até para lá da nossa vontade e da nossa ação e da nossa intervenção. Agora, muito menos estão dependentes do secretário-geral do PCP. Aliás, eu acho que se a nossa representação eleitoral se medisse pela simpatia e pelo reconhecimento que as pessoas têm do secretário-geral, nós provavelmente teríamos uma maioria absoluta na Assembleia da República, porque eu julgo que a simpatia e o reconhecimento que as pessoas têm do atual secretário-geral tinha conduzido a isso. Agora, manifestamente, isso não é uma responsabilidade do secretário-geral. Não atribui qualquer responsabilidade a Jerónimo de Sousa pelos resultados eleitorais dos últimos anos? Eu julgo manifestamente isso não pode ser feito, porque não há uma base rigorosa que se possa utilizar de justificação de uma apreciação dessas, não é? E, portanto, eu diria que o contributo que o meu camarada Jerónimo de Sousa deu foi até um contributo que prestigiou e contribuiu para que o PCP conseguisse resistir a uma boa parte das dificuldades que tinha e dos obstáculos que foram sendo criados. Agora, os resultados eleitorais não dependem, eu diria, não dependem apenas do PCP, muito menos dependem do seu secretário-geral. O PCP não fixa objetivos eleitorais quantitativos, mas qual é a expressão mínima para não se tornar irrelevante, não digo já só no Parlamento, mas enfim, na Europa, a nível de eurodeputados, a nível autárquico até, a malha autárquica, qual é que é o objetivo que tem que ficar definido? Ou neste momento esses objetivos ainda não têm de estar definidos? Eu diria que a relevância do PCP não se mede pela sua representação institucional, não é? Aliás, eu diria até que a nossa história comprova isso, não é? Podem sempre ir para a clandestinidade, diria até, não quero fazer comparações, uma coisa, não estou a querer fazer comparações nenhumas, nem estou a querer avaliar a realidade por critérios que sejam alheios às diferenças que essa realidade apresenta. Agora, manifestamente, durante um bom período da nossa história, nós não tínhamos sequer possibilidade de existir, quanto mais ter representação institucional, e eu julgo que a relevância do PCP em todo esse período é manifestamente reconhecida e é, digamos assim, uma garantia à prova de bala. Agora, parece-me que a expressão e a dimensão da nossa representação institucional na Assembleia da República é ela própria consequência e está indissociavelmente ligada a um conjunto de outros aspectos da nossa intervenção que marcam de forma mais significativa as condições da nossa relevância. Deixe-me até dizer-lhe uma coisa que nós dizemos muitas vezes e parece que é uma frase repetida
mas que tem um significado muito profundo e que eu julgo que nestas circunstâncias tem um significado que é facilmente compreensível. Quando nós olhamos para a história do nosso partido e muitas vezes dizemos que o PCP só foi capaz de resistir às ofensivas mais bárbaras, particularmente durante a ditadura, porque manteve sempre aquilo que é a raiz da sua força, que é o seu enraizamento no povo, o seu enraizamento, o seu entrosamento, o seu conhecimento da realidade concreta e direta a partir dos problemas que as populações dos trabalhadores sentem, intervindo em torno dessas preocupações e essa cola que tem que ser aposta neste momento. Eu diria que essa verdade é uma verdade histórica que se aplica a momentos mais difíceis e também se aplica a este. As condições em que intervimos hoje são manifestamente mais favoráveis do que aquelas que tínhamos durante a ditadura. Sobre isso não há dúvida nenhuma, julgo eu. Acho que ninguém põe isso em causa. O que é preciso é garantirmos, e eu julgo que temos aqui algumas linhas de ação e algumas linhas de trabalho identificadas neste documento da conferência para que isso aconteça. Precisamos de identificar prioridades na nossa ação e na nossa intervenção, prioridades do reforço da nossa organização, com o reforço da nossa proximidade junto dos trabalhadores, nos locais de trabalho, nas empresas, no movimento associativo, garantindo mais proximidade à dinâmica social. Porquê? Tem ideia? Não se perdeu, vamos ver, isso não se perdeu, isso são aspectos que se mantêm. Eu diria que nós não somos uma ilha isolada do resto do país. Se há um definhamento do movimento associativo popular de forma generalizada no nosso país, nós não podemos estar à espera de que a intervenção do PCP e a proximidade do PCP e a ligação dos militantes do PCP ao movimento associativo popular tenha crescido, não é? E, portanto, naturalmente a nossa intervenção não está desligada das tendências mais gerais de evolução, ou melhor, as condições em que fazemos essa intervenção não estão desligadas das tendências mais gerais de evolução da situação do país. Aquilo que nós precisamos de fazer é, olhando para esta realidade e tendo em conta os desafios e as exigências que esta realidade nos coloca, encontrar as soluções para garantir o reforço da nossa capacidade de intervenção, da nossa organização e, eu insisto neste aspecto, o reforço do nosso enraizamento no povo português em função das suas dificuldades, em função dos problemas que sente no dia-a-dia e também das suas aspirações, dos seus sonhos, a que naturalmente também é obrigação dos comunistas corresponder. Corrija-me se eu estiver errada, mas às vezes parece que há aqui uma incoerência, porque tão depressa diz que a influência do PCP não se mede pela representação institucional, quando ao mesmo tempo defende que se não fosse o PCP, se não tivesse sido aquela força que o PCP tinha entre 2015 e 2019, o PS não tinha feito aumentos extraordinários das pensões, não teria aprovado os manuais escolares gratuitos, entre uma série de outras coisas. Bom, então, se não se mede pela representação institucional e se há às vezes uma certa desvalorização por parte do PCP do queremos de facto subir mas não há eleitoralmente, e ao mesmo tempo, se não tiver maior representação institucional, não tem esse poder. Fui certamente eu que não me consegui fazer explicar. Primeiro, não há desvalorização nenhuma da importância da Frente de Trabalho Institucional, seja na Assembleia da República, seja em qualquer outro espaço de intervenção institucional. Portanto, nós não desvalorizamos nada, pelo contrário, consideramos essa intervenção nessa frente de trabalho, com a importância que ela tem, não deixamos de articular com outras frentes de trabalho em que intervimos e em que a nossa digamos assim, a nossa capacidade de organização e a nossa capacidade de intervenção é até determinante para o sentido mais geral que a sociedade portuguesa até tem, não é? Eu diria assim, se o PCP não tivesse uma intervenção política e social para lá da intervenção institucional, muito daquilo que nós alcançámos em 2015, sobretudo entre 2015 e 2019, não tinha sido possível. É porque o PCP tem uma intervenção que vai para lá da intervenção institucional, que também no plano da intervenção institucional nós conseguimos fazer avançar muitas das medidas que defendíamos e propunhamos. Quer dizer, as questões dos manuais escolares, das creches gratuitas, as questões relacionadas com a redução do preço dos transportes, se nós não tivéssemos durante anos estado diretamente ligados à realidade da vida dessas camadas e setores que reivindicavam esse tipo de soluções para os seus problemas, dificilmente do ponto de vista institucional nós conseguíamos ter argumentos e até força que nos permitisse levar por diante aquelas propostas. Portanto, não há nenhuma desvalorização da nossa intervenção no plano institucional, não há uma absolutização da intervenção institucional, porque ela tem que ser articulada com outras dimensões da intervenção política. E, portanto, não há nenhuma confusão a esse respeito, ou pelo menos eu gostava que não houvesse nenhuma confusão a esse respeito. Só ficar alguma confusão, certamente, há de ser por alguma dificuldade de explicação da minha parte. Há dois meses, mais ou menos, Jerónimo de Sousa dizia-nos aqui que duvidava que a legislatura chegasse até ao fim. Também é dos que acredita que o PS vai afundar nestas guerras internas e polémicas e, portanto, já está o PCP de olho
numas legislativas antecipadas, na prática fazendo o mesmo que acusou o PS de estar a olhar para as legislativas antecipadas no final do ano passado. Bem, e aproveitando que está com essa nova liderança. Essa comparação é manifestamente exagerada, não é? Quase como aquela rábula do anúncio da morte. Essa comparação é manifestamente exagerada. Aquilo que o PS fez em 2021, provocando eleições, utilizando como pretexto o orçamento do Estado, para poder alcançar a maioria absoluta, que efetivamente veio a alcançar, não tem comparação nenhuma com uma avaliação daquilo que é hoje a realidade do país, com aquilo que é a origem dos problemas. Que o Governo está a prazo. Repare, eu não entendi aquelas palavras do meu camarada Jerónimo de Sousa como se a subsistência da maioria absoluta estivesse mais ou menos dependente de golpes palacianos dentro do PS, e de desentendimentos e de quesílias e de tudo o resto. Eu entendi aquelas palavras do meu camarada Jerónimo de Sousa no sentido de dizer que a duração de qualquer governo está dependente da política que ele faz. Um governo que faz uma política contra os interesses do povo está naturalmente sujeito a durar menos do que um governo que corresponda aos interesses do povo. Mesmo um governo com uma maioria absoluta, fazendo esse tipo de política, confronta-se com problemas objetivos. E não é propriamente uma novidade desta maioria absoluta do PS. Já em anteriores maiorias absolutas do PS e até mesmo do PSD, o facto de ser levada por diante uma política que é absolutamente injustificável e insustentável cria dificuldades ao próprio partido que a executa para justificar as opções e as medidas que toma. Quando hoje, eu não tenho nenhum exemplo concreto para dar, mas calculo que quando hoje os militantes, os dirigentes do PS são confrontados com reformados que, apesar de terem as suas pensões aumentadas, vivem pior. Quando são confrontados com pessoas que chegaram a um ponto em que é insustentável suportar o aumento do custo de vida e que se queixam que ao lado há um grupo económico a acumular mais 800 ou 900 milhões de euros, como ainda agora há umas semanas foi novamente anunciado a propósito dos grupos da distribuição e dos grupos do setor energético e petrolífero, naturalmente, eu diria que as dificuldades em justificar uma política que dá este resultado são muitas. E, portanto, a agudização, a deterioração das condições de vida e a agudização da situação económica e social criam problemas enormíssimos. E não criam problemas enormíssimos só do ponto de vista da condução, criam problemas enormíssimos só do ponto de vista da vida das pessoas. Criam dificuldades enormíssimas também do ponto de vista de quem desenvolve esta política antipopular e antissocial. E é nisso que o PCP vai apostar, portanto. Não, é uma evidência. Quer dizer, se o PS, mantendo o PS estas opções que tem feito, eu diria que isso é tão forte, tão natural como a sua sede, para utilizar aqui o slogan da água. Tenho uma última pergunta. Como é que responde às críticas de que a escolha do secretário-geral do Partido Comunista Português é feita de modo pouco democrático, de uma escolha entre um pequeno clube que escolhe uma pessoa e que aquela pessoa é indicada e que é aclamada? Isto é democrático de facto ou as críticas são completamente infundadas? Olha, eu acho que em alguns casos há um desconhecimento, há uma incompreensão relativamente àquilo que é ao funcionamento, em relação ao funcionamento do PCP e ao contexto em que estas decisões são tomadas. Noutros casos, não é propriamente uma situação de desconhecimento e de desconsideração dessas condições concretas, é mesmo só com o objetivo de chegar a essa conclusão. E, portanto, aproveita-se qualquer pretexto para chegar a essa conclusão. Há 101 anos que o PCP elege os seus secretários-gerais no Comitê Central, não é? E, portanto, é o Comitê Central eleito pelo Congresso, cujos delegados são, por sua vez, eleitos pelos militantes, que tem essa competência, estatutariamente tem essa competência. Como uma vez vos disse às duas, salvo erro, até o Comitê Central pode decidir não haver com o secretário-geral. E até já houve uma circunstância em que houve uma realidade próxima dessa. E, portanto, é o Comitê Central que toma essa decisão. E o Comitê Central toma essa decisão fazendo uma discussão do mais aberto que pode haver, com cada um dos membros da direção do partido a ter um espaço de contribuição para a solução que é criada. Eu percebo que tudo o que fuja de guerras fratricidas, de disputas de uns contra os outros, em que toda a gente diz mal do parceiro do lado, mas amanhã está tudo braço dado, com eleitores fantasmas a darem 100% de votos a um determinado candidato. Tudo o que não seja este tipo de encenação e de prática é batizado como antidemocrático. Eu diria que é exatamente o contrário. É uma experiência muito mais avançada de participação num processo democrático. Haver um espaço em que cada um pode dar a sua opinião sobre
aqueles a quem reconhece capacidades para assumirem determinadas responsabilidades sobre os outros que outros propõem. E no fim conseguisse encontrar uma síntese daquela discussão toda, uma solução que ainda por cima neste quadro é uma solução de facto com uma expressão de unidade e de coesão que é muito significativa. Eu diria que essas lutas fratricidas de que falava noutros partidos, isso não irá acontecer no Partido Comunista Português. A natureza não é essa, é o que está a dizer. Eu digo-lhe até, isto agora se calhar é uma coisa mais teórica e mais abstrata, mas eu digo-lhe assim, um dos aspectos essenciais que nós identificamos para o sucesso da nossa intervenção é a nossa unidade dentro do partido. E um dos contributos para essa unidade é a capacidade do partido enquanto conjunto, de todo o coletivo partidário, dos militantes no seu conjunto, poderem encontrar as soluções melhores que correspondem às necessidades de intervenção em cada circunstância, inclusivamente ao nível da direção, seja da direção do partido, seja ao nível da organização de base. Isso significa o quê? Isso significa que o quadro em que nós fazemos a discussão é de facto um quadro em que procuramos, por um lado, assegurar as melhores soluções, as soluções que melhor correspondam às necessidades que o partido tem e, simultaneamente, assegurar que essas soluções são concretizadas num quadro de unidade. Eu faço-lhe só esta pergunta. Num contexto em que haja uma lista de 10 que tenha a concorrer contra outra lista de 10, haverá sempre uma circunstância em que só os 10 de uma lista é que prestam? Num contexto em que uns têm que concorrer contra outros e em que alguém fica de fora, não era possível encontrar uma solução em que se conseguisse fazer a discussão no sentido de compor uma direção que aproveitasse de facto os melhores quadros de um determinado partido? É dessa forma que nós fazemos a nossa discussão de direção. E como é que o partido responde àqueles camaradas que não permitiram a unanimidade nesta solução? Tendo em conta que é público que não houve unanimidade. Olha, o partido não precisa de responder, porque ele são o partido que constrói esta solução. Mesmo na circunstância em que alguém diz nunca trabalhei com fulano tal, não consigo dar uma opinião dele, porque nunca trabalhei com ele, não consigo dar uma opinião dele, desse ponto de vista do trabalho, das condições em que trabalha, só consigo dar dele uma opinião de fora, que não é uma opinião consistente. Seja no âmbito de uma direção regional, seja ao nível de uma discussão da composição do Comitê Central ou da escolha do Secretário-Geral, esse tipo de contributo é um contributo que é perfeitamente possível de ser dado. E é um contributo que é perfeitamente possível de ser dado no sentido de contribuir para a discussão em função da capacidade que cada um tem de dar opinião sobre A e que não tem de dar opinião sobre B. E discutir com quem conhece A as características que são identificadas em A face às características do B que ele conhece. E, portanto, é tentar assimilar toda a gente, porque também o PCP não se pode dar ao luxo, neste momento, de fazer qualquer purga ou desentender-se com militantes seus. Nem isso faz parte da nossa natureza, nem isso faz parte da nossa nem faz parte da nossa natureza, nem faz parte dos critérios que nós temos na nossa intervenção do dia-a-dia, muito menos correspondente sequer com aquilo que são os deveres e os direitos dos militantes do PCP. Aliás, nós, em muitas circunstâncias, diz que nós sobrepomos o coletivo ao individual. É um completo absurdo. O nosso trabalho coletivo e o espírito do trabalho coletivo resulta do contributo individual de cada um dos militantes, considerando as suas responsabilidades, as suas obrigações, os seus direitos e o seu espaço de participação e a liberdade de expressar a sua opinião em todas as circunstâncias no partido, naturalmente no quadro das organizações em que intervém. E, portanto, isso é um aspecto absolutamente essencial do nosso trabalho. E eu digo-lhe sinceramente, uma discussão da importância que tem esta discussão que nós acabámos de fazer em relação à substituição do Jerónimo e à solução que tínhamos que encontrar para substituir o Jerónimo, feita da forma como foi feita, com a tranquilidade, com a serenidade com que foi feita, com o aprofundamento que precisava de ter, com a consideração dos aspectos que precisavam de ser considerados, sem que isso fosse objeto de disputa, de conflito, de confronto, o que quer que seja, eu diria que isto é uma lição. Olha, eu tenho isto para mim como uma lição de vida. Uma lição de vida.
Porque quando nós à volta só conseguimos encontrar o quadro de competição e do confronto e do conflito para chegar a alguma solução e conseguimos perceber que há outra forma de fazer as coisas e há outra forma de tratar questões com a relevância que tem uma questão destas, e ainda por cima encontrar uma solução para uma questão desta dimensão que consegue criar este quadro de unidade e de coesão entre quem discute, eu acho que é uma coisa verdadeiramente assinalável e, portanto, e por isso é que dizia outro dia, eu estou muito satisfeito por termos encontrado a solução certa. Agradeço a João Oliveira, o dirigente nacional do Partido Comunista Português e ex-líder parlamentar do PCP, que foi o nosso convidado desta semana do Hora da Verdade. Regressamos na próxima semana.